Olá, besties! No Ninguém Me Contou de hoje, a gente vai papear sobre relacionamentos. Então, ninguém me contou como me relacionar. Eu acho que esse é um tema que vocês queriam muito ouvir por aqui, já que é uma das coisas que vocês mais me perguntam, principalmente porque foi uma das coisas que eu comecei a compartilhar bastante com vocês quando eu me separei. E muita gente que já me seguia acompanhava um pouco do meu relacionamento, porque eu morava junto. Então, vou trazer um pouco da minha visão para vocês sobre isso e de tudo que eu aprendi durante esse processo de um relacionamento muito longo, de um divórcio e de como eu tenho me sentido e como eu me senti no pós. Vai ser mais de um episódio falando sobre isso, porque senão vai virar um livro isso aqui. Mas nesse primeiro episódio, ninguém me contou como me relacionar. Eu quero muito trazer para vocês coisas que eu percebi depois que eu me separei, mas que hoje eu gostaria de levar para que vocês prestem atenção antes de começar a se relacionar com alguém. A primeira coisa é que durante muito tempo depois de me separar, eu comecei a tentar entender de onde eu tirei que aquela pessoa tinha a ver comigo. E a realidade é que a primeira coisa que me chamou a atenção é que essa pessoa, o meu ex, ele tinha um lifestyle muito parecido com o meu no quesito saúde, né? Então tinha um foco muito voltado para isso, porque ele era atleta, para quem não sabe. E aí, como ele tinha esse estilo de vida saudável, de não beber tanto, de não sair tanto, aquilo me encantou muito, porque eu sabia que ia ser muito difícil de encontrar pessoas que tinham esse lifestyle, e na verdade eu sabia não, eu achava, que é mentira. Então a gente já vai começar a desconstruir algumas coisas aqui, que eu acho que muitas vezes a gente entra num relacionamento achando que vai ser impossível de achar alguma pessoa que combine mais do que aquela pessoa combina com você, e a realidade é que existem milhares de pessoas que vivem o mesmo estilo de vida que você. Mas desde quando eu conheci essa pessoa, ela me deu sinais muito claros de quem ela era. Depois, quando eu parei para analisar isso com mais frieza e sem estar dentro do relacionamento, na verdade, dentro do relacionamento já comecei a me questionar sobre isso. Eu comecei a perceber que esses sinais já eram muito claros desde o início. E eu não tô falando para vocês de abuso, de pessoa tóxica, eu tô falando da pessoa mostrar quem ela realmente é, por mais que tenha ali um encantamento, por mais que tenha uma maquiagem quando a gente tá conhecendo alguém. O que aconteceu foi que quando eu conheci o meu ex, desde o início ele me deixou muito claro de que eu não seria prioridade na vida dele. E eu, como em outras vezes na minha vida, acreditei que essa pessoa em algum momento mudaria. E eu acho que nós mulheres, a gente tem essa mania de romantizar e de acreditar que a gente vai transformar o homem na pessoa que a gente quer que ele seja. Então, desde o início ficou muito claro que eu não era prioridade, que eu não seria prioridade, porque a prioridade era o jiu-jitsu, era a carreira dele. Desde o início ficou muito claro de que ele era uma pessoa que, assim, não faria questão nenhuma de cuidar de mim, de fazer coisas por mim, porque ele sempre mostrou que era uma pessoa extremamente individualista. Desde o início ficou muito claro que eu dividiria todas as contas da vida inteira do lado dele, porque era uma pessoa que já mostrava isso desde o começo. Então, é engraçado quando eu paro pra observar esse início de relacionamento. Eu acho que muitas vezes a gente tá tão envolvida ali dentro daquela trama que a gente deixa de ser racional. E esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive desse meu relacionamento. Foi o aprendizado de ser racional, de racionalizar as ações da outra pessoa. E eu não tô te falando que você vai achar uma pessoa que não tenha nenhum tipo de ação que te incomode, muito pelo contrário. Relacionamento é lidar com os defeitos, com o que a outra pessoa te traz que te incomoda, que te traz gatilhos. A gente ainda vai entrar nesse papo mais profundo mais pra frente, em outro episódio. Mas falando com vocês ainda sobre esse momento meio raso de início, que a gente começa a romantizar coisas que a gente não deveria romantizar. Porque por mais que esse homem ou por mais que essa mulher tente trazer para você o melhor dela ali no início, e o que você vai ter no início é o melhor daquela pessoa, eu acho que quando eu escutei essa frase fez muito sentido para mim,
Porque no começo a gente ainda tá tentando conquistar, os homens estão tentando conquistar, eu acho que tem um pouco mais disso de conquista mais no lugar dos homens do que de mulher. Mas a gente também tá tentando mostrar o nosso melhor, né? É muito difícil você querer mostrar ali logo de cara todos os seus traumas, todas as suas feridas. Muito pelo contrário, a gente vai mostrar tudo que a gente tem de melhor. Então é exatamente assim com o homem. Então, se dentro do tudo que ele tá te mostrando de melhor, ele já tá te dando sinais de que ele não vai ser o parceiro que você gostaria de ter, porque também entrei numa reflexão de entender que não é que esse é um parceiro ruim, esse é um parceiro que pra mim é ruim. Esse é um parceiro que não me entrega o que eu quero, o que eu espero dentro de um relacionamento, mas pode ser que pra outra mulher ele seja incrível e seja o suficiente o que ele tem pra dar. Acontece que, desde o início, essa pessoa me mostrou exatamente quem ele era. Desde o início ficou muito claro quais seriam as prioridades, desde o início ficou muito claro a forma de lidar com questões da vida, com família, com amigos, com dinheiro, com coisas que são importantes para mim. Desde o início ficou muito claro que os valores eram muito diferentes dos meus valores, e isso é uma coisa que hoje é primordial para mim. Enfim, ninguém me contou como me relacionar porque eu me encantei por algumas coisas que essa pessoa tinha, por qualidades, porque, óbvio, ninguém fica anos do lado de uma pessoa que não tem qualidades, mas eu abafei todo o resto, acreditando que em algum momento essa pessoa mudaria. Ou que quanto mais essa pessoa me amasse, essa pessoa deixaria de lado essas coisas que para ela eram mais importantes do que a minha pessoa, do que o nosso relacionamento, e começaria a me colocar ali como, né, número um, como prioridade. E isso é uma grande ilusão, gente. Então, ninguém me contou que a pessoa mostra exatamente quem ela é no início e que muito dificilmente ela vai mudar as prioridades dela ao longo desse processo. Eu acho que, obviamente, pessoas que querem muito construir uma família, e aí entra também essa coisa dos valores, ela vai aos poucos mudando as prioridades e alinhando as prioridades com a parceira dela. A realidade é que quantas vezes a gente fica ao lado de uma pessoa que não entrega o que faria a gente feliz, que não entrega o suficiente pra gente, e a gente fica ali esperando que essa pessoa se transforme na pessoa que a gente acredita que ela pode ser. Ou seja, você enxerga naquela pessoa um potencial para ser um homem incrível, um parceiro incrível, um pai incrível, um profissional incrível, o que quer que seja, mas essa pessoa, primeiro, não enxerga o mesmo potencial ou não vê necessidade de trabalhar em cima desse potencial. Porque a realidade é que muitas vezes a gente enxerga naquela pessoa algo que a gente gostaria que ela fosse, que ela nem quer ser. Então, juntaram pecinhas do quebra-cabeça que naquele momento se encaixaram, que era a pessoa que só olhava para ela e a pessoa que só olhava para o outro. Então, a atenção de nós dois voltou para ele. A atenção dele estava nele e a minha atenção estava nele. E isso chegou num ponto de estar tão voltada a minha atenção para essa pessoa, para o bem-estar dela, para o sucesso profissional dela, que eu olhava muito mais para a carreira dele do que para minha carreira. E isso é tão ruim porque você começa a se deixar cada vez mais de lado para focar nas capacidades do outro, que na verdade, se você tiver num relacionamento equilibrado, essa própria pessoa vai estar focada nela e você em você. Ela vai saber a capacidade dela. É óbvio que uma coisa é você dar-lhe uma palavra de incentivo, ajudar em algo. É claro que isso tem que existir dentro de um relacionamento. Mas o foco da tua vida não pode ser a vida do outro. O foco da tua vida não pode ser o outro crescer na carreira, ou o outro ganhar dinheiro, ou o outro estar num lugar que você acha que ele tem que estar. O foco da tua vida não pode ser você ver o potencial no outro que ele não enxerga e deixar o seu potencial de lado. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu anulei todas as minhas possibilidades de crescimento que não estivessem entrelaçadas às possibilidades de crescimento dele. Cheguei num ponto em que eu ganhava um pouco mais e eu me vi me sentindo mal por isso. O quanto isso é prejudicial para uma pessoa que está ali querendo crescer. Porque se o meu objetivo maior é crescer na vida, e crescer na vida eu falo sim de ganhar dinheiro, de ter sucesso profissional, de ter uma vida tranquila,
de ter uma vida onde eu tenho liberdade de viajar, de fazer o que eu quiser. Eu acho que isso é o objetivo da grande maioria das pessoas. E eu não tô falando nem num lugar ganancioso, mas num lugar de ambição, que pra mim é saudável, que a gente precisa na vida. Imagina como é você estar nesse momento de vida, se ver crescendo e começar a se sentir mal porque você cresceu. Começar a se sentir mal porque você se desenvolveu o suficiente pra ganhar mais dinheiro. E, enfim, em muitos momentos dentro desse relacionamento, eu me vi sendo menos. Eu me vi me obrigando mesmo a ser menos animada, a ser menos falante, a ser menos carinhosa. Eu vivi um relacionamento onde aos poucos eu fui deixando de ser quem eu era para agradar o outro. E para mim isso era um motivo de me orgulhar. Olha que loucura. Você perceber que você se anular de todas as formas possíveis, você deixar de ser quem você é motivo de orgulho. E aí a gente entra em assuntos muito profundos, né, gente? Porque a gente vai até para a sociedade, o quanto as mulheres acabam se anulando e achando que isso é o melhor que elas estão fazendo para estar dentro de um relacionamento bosta. E eu me anulei. Eu escutava muito dessa pessoa que eu era carinhosa demais, então eu fui ser menos carinhosa. Eu escutava muito dessa pessoa que eu era grudenta demais, eu fui ser menos grudenta. Eu escutava dessa pessoa que eu era falante demais, que eu era animada demais. E aí eu fui sendo cada vez menos. E eu fui sendo tanto menos que chegou uma hora que eu não me identificava, eu não me reconhecia mais. Eu não me via mais naquela pessoa que eu tinha me transformado, porque você escutar isso muitas e muitas vezes dentro de um relacionamento vai fazendo com que você se adeque, se você não tiver a capacidade de sair desse relacionamento. Então, já deixando aqui pra você, se você é uma pessoa que tá num relacionamento onde essa pessoa não aceita quem você realmente é na sua essência, saia desse relacionamento. Porque o mais difícil depois é você voltar a ser essa pessoa. E é uma volta tão dolorida pra gente, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando eu me vi totalmente reconhecível, quando eu me vi totalmente apagada. E eu sempre fui uma pessoa realmente muito animada. Eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, isso vem da minha mãe e do meu pai. Meus pais são muito animados, eles são muito falantes, eles são muito carinhosos, eles são muito amorosos. Eu escuto, eu te amo, desde o dia que eu nasci até hoje, todas as vezes que eu falo com os meus pais. Eu tenho o amor e o carinho dos meus pais todos os dias, o tempo inteiro que eu tô com eles, a gente se abraça, a gente se beija, a gente tem esse movimento. Minha família não é perfeita, mas e eu sei que não são todas as pessoas que crescem dessa forma, sentindo esse amor que eu sinto na minha família, mas eu passo isso pro outro naturalmente, porque eu não sei ser de outro jeito. E você ter que se adequar a uma pessoa que não aceita a sua essência, porque isso é a minha essência. A forma como você cresce a tua vida inteira acaba virando quem você realmente é lá dentro. Você perder a sua essência é você perder seu brilho. Eu lembro de muitos momentos eu chegar em lugares e as pessoas super animadas que eu cheguei, porque sabem que eu vou chegar já dando risada pra caralho, que é o meu jeito, falando pra caralho, zoando todo mundo, abraçando, beijando. Eu tenho isso do toque com os meus amigos, de abraçar, de eu te amo, eu sou essa pessoa, e de rir de tudo, e de rir de qualquer besteira. E eu me vi sendo completamente oposto disso. Então, aos poucos, eu fui minando quem eu realmente era dentro desse relacionamento para caber no mundinho pequeno do outro. Ninguém conta pra gente que dentro de um relacionamento a gente vai passar assim por milhares de fases. Vai ter momento que você vai querer que essa pessoa suma da sua frente. E os relacionamentos, eles trazem pra gente grandes aprendizados. Eu sempre vou falar que pra mim relacionamento é o maior aprendizado, a maior escola que a gente tem na nossa vida são os nossos relacionamentos. Não adianta falar que não, porque é só quando a gente se relaciona com o outro que a gente enxerga as nossas sombras. Uma coisa que sempre falaram que me incomodava muito era assim: o outro é o seu espelho. E eu ficava assim, olha que loucura. Não sei se vocês interpretavam isso dessa forma também, ou interpretam, mas quando falavam isso, eu me sentia até meio brava, assim, porque eu falava, cara, espelho o caralho, entendeu? Tipo assim, eu olho pra esse cara e eu não vejo nada que me represente nessa pessoa. Somos completamente diferentes. E hoje eu entendo que o seu espelho é o que te reflete.
E isso significa não que você olhe para aquela pessoa e que aquela pessoa você se identifica com o que aquela pessoa é. Seu espelho nesse sentido é muito mais o seu espelho de ter um espelho na tua frente e você se enxergar do jeito que você é. Porque dentro de relacionamentos a gente dá de cara com o que a gente tem de melhor e pior. Você vai dar de cara com o que você tem de mais incrível dentro de você e você vai dar de cara com o que você tem de pior dentro de você. Porque essa pessoa vai te despertar sentimentos incríveis e sentimentos horríveis. Essa pessoa vai te despertar gatilhos que você achou que você tinha curado e você não curou ainda. Então, obviamente, estar dentro de um relacionamento é uma grande escola. São lições que a gente leva para nossa vida inteira. Mas eu tô falando de tudo isso para vocês, para que vocês não esperem tanto tempo para sair de um relacionamento como eu esperei, que já não é um relacionamento que faz sentido para você. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, por que da gente ter terminado, e eu acho que agora já tá muito explicado pra vocês, que não era um relacionamento que fazia sentido pra mim, não era um relacionamento saudável pra mim, não era um relacionamento onde eu tinha qualquer sensação de reciprocidade ou de me sentir valorizada, de me sentir amada, muito pelo contrário, eu me sentia uma mendiga dentro desse relacionamento. Mas a gente era muito diferente. Muito louco, porque a gente tinha um estilo de vida muito parecido, mas éramos pessoas completamente diferentes. Valores diferentes, criação diferente, pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa super animada, falo pra caralho, dou risada de tudo, faço amizade com qualquer pessoa. Eu tenho essa energia pra cima, como eu falei pra vocês, eu tenho isso do toque, de abraçar, de beijar, eu sou grudenta mesmo, eu sou carinhosa, eu sou amorosa, eu elogio muito as pessoas que eu amo, inclusive eu elogio todo mundo, mesmo que eu não conheço, mas quando eu tenho mais intimidade, eu vou te elogiar sempre que eu puder. Eu vou te falar que você tá linda, eu vou tentar te elevar de alguma forma. Quando eu tô namorando, então esquece, eu coloco aquela pessoa num pedestal porque eu quero que ela se enxergue do jeito que eu enxergo ela. Então, eu boto a minha família em primeiro lugar sempre. Não existe pra mim amizade acima da minha família. Sempre vai estar minha família acima, minhas amigas abaixo disso. E valorizo muito as minhas amizades. Aprendi a valorizar mais ainda depois da minha separação. Mas nunca vão estar acima do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e das pessoas da minha família pra mim. Então tínhamos valores já muito diferentes. E mesmo assim, a gente escolheu estar ali, eu escolhi estar ali e chegou um ponto em que eu olhava para esse relacionamento e aí chega o cerne disso tudo que vocês sempre me perguntam, como você sabia que era a hora de sair? Como você sabia que era a hora de terminar? E eu acho que existem 2 pontos aqui que me trouxeram essa resposta com mais clareza. Olhar para mim e não me reconhecer mais. Eu olhava fotos minhas antigas e eu ficava tipo, meu Deus, onde tá essa Isadora? Onde tá essa felicidade toda? Onde tá essa vontade de viver? Onde tá a Isadora que sonha? Porque eu não tinha mais sonho do lado dele. Os sonhos dele viraram os meus sonhos. Eu não tinha. E é tão engraçado que eu percebo que eu me anulei tanto dentro desse lugar que ele me perguntava qual é o seu maior sonho. Mas na minha cabeça o sonho dele era tão importante, tão grande, que eu comecei a sonhar com ele. Eu fui realmente me desfazendo de cada parte de quem eu era, de cada sonho que eu tinha, colocando tudo isso dentro de uma gaveta, até porque eu sabia que os meus sonhos não seriam compartilhados com ele. E eu fui realmente focando 100% nele. E o segundo ponto, além de eu não me reconhecer, era em muitos e muitos momentos eu estar com ele do meu lado, próximo de mim, e a minha cabeça era: meu Deus, será que eu vou viver assim o resto da minha vida? Será que o resto da minha vida vai ser uma expectativa de que o outro acorde para a vida e entenda que eu preciso disso, que eu preciso de atenção, que eu preciso de carinho, que eu preciso de toque, eu preciso disso. Isso para mim é um relacionamento. Foi nesse momento que eu comecei a questionar estar dentro desse relacionamento, mas mais do que isso, eu comecei a questionar o como a gente não é ensinado a se relacionar. Ninguém conta pra gente o momento de você sair de um relacionamento.
Ninguém conta pra gente que tá tudo bem se você namorar 10 anos e na hora de casar decidir não casar com aquela pessoa porque você entendeu que você não é feliz ali dentro. Ninguém me contou que dentro de um relacionamento você tem o direito de ser feliz. Você acredita nisso? Olha que loucura. Você tem o direito de estar feliz. Aliás, se você não estiver feliz, é melhor você estar sozinho porque você vai estar feliz. Então eu comecei, inclusive, a lembrar da Isadora em outros momentos da minha vida que eu era muito mais feliz do que eu era dentro desse relacionamento de 6 anos. E aí eu vejo que, por eu nunca ter conversado com ninguém, por eu nunca ter olhado para isso, eu normalizei essa situação. E foi por isso que eu fiquei tanto tempo dentro de um relacionamento. Que poderia ter durado, honestamente, 2 anos. Em 2 anos dava pra saber como ia ser o meu relacionamento dali pra frente. E durou 6, porque eu continuei acreditando que essa pessoa ia virar o homem que eu achava que ele tinha potencial de ser. Mas que ele não queria ser. Porque a gente tem que admitir isso pra gente também. Às vezes a pessoa simplesmente não quer ser aquela pessoa que você quer que ela seja. Às vezes essa pessoa simplesmente não quer ser o profissional, o homem, o pai, o marido que você quer e que você acredita que pode ser. Não adianta você enxergar potencial onde a própria pessoa não quer mudança. Não adianta você fazer terapia por 2. Tá aqui um outro grande problema para mim, uma outra grande questão. Nós mulheres, a gente foi ensinada a se tratar. É muito engraçado isso, vocês já pararam para pensar? Ao mesmo tempo que é incrível que nós mulheres, a gente tem essa capacidade de se olhar, de ir para terapia, de se trabalhar, mais uma vez nós fomos olhadas como as loucas. É por isso que mulher vai para terapia. Porque se você, quantas vezes vocês já escutaram um homem falar para mulher, por exemplo, tipo, nossa, vai para terapia, tá precisando de terapia. Porque isso é voltado pra gente como uma coisa pejorativa, mas graças a Deus a gente foi pra terapia. E aí eu vejo tantas mulheres na terapia pra muitas vezes lidar com um parceiro que não faz a porra da terapia. E aí, assim, não existe terapia por 2. Você não consegue fazer terapia por essa pessoa. E se só você tá na terapia e os seus problemas, as suas questões giram muito em torno do seu relacionamento, você pode ter certeza absoluta que você tá tentando fazer terapia por 2 e não vai dar certo. Porque essa pessoa tem que querer se desenvolver tanto quanto você. Durante 6 anos do meu relacionamento, eu busquei tudo o que eu podia pra me desenvolver. Eu estudei, eu li trocentos livros, eu fiz curso, eu fiz pós-graduação de autoconhecimento. Gente, eu, assim, comprava curso online de marketing digital, o que quer que fosse. Fazia terapia e fiz psicanálise no início, porque eu era muito ciumenta, você precisa de terapia, senão não vai dar pra gente continuar. Fui pra psicanálise. Fui fazer terapia holística, que segundo ele não adiantava de nada, que era uma baboseira, que estavam roubando meu dinheiro. Mas pelo menos eu tava tentando e tava ótimo. E fiz muita terapia durante todo o meu relacionamento, até entender que ele nunca ia buscar o desenvolvimento pessoal como eu. E quando só uma pessoa se desenvolve, quando só uma pessoa vai para terapia, quando só uma pessoa olha para dentro para olhar os seus problemas, as suas questões, porque isso exige humildade. Você precisa ser humilde para ir para terapia. Você precisa ser humilde para olhar e falar: puta que pariu, eu não sou esse alecrim dourado, quero me melhorar para mim e para o outro. Só que você não pode se melhorar sozinha. E aí o que acontecia ali dentro dessa dinâmica era eu tentando me melhorar e essa pessoa parada fazendo a mesma coisa a vida inteira. Tendo os mesmos medos a vida inteira, tendo os mesmos padrões de comportamento a vida inteira, vivendo numa bagunça caótica a vida inteira. Então, assim, é pra gente começar a perceber que nós mulheres, nós fomos levadas a acreditar que nós precisamos de terapia, mas eles também precisam de terapia. Eles também precisam querer se desenvolver para estar do teu lado. Porque senão vai chegar uma hora, minha querida, que você subiu 10 degraus e ele tá lá no de baixo por anos. E você não tem como admirar mais essa pessoa. Não tem como você evoluir, você crescer, você estudar, você fazer terapia, você fazer a porra toda e você olhar para baixo e admirar essa pessoa, porque você vai olhar como se ele estivesse lá embaixo. Isso não é prepotência. Isso é você perceber que você trabalhou o seu potencial, que você fez o trabalho que você tinha que fazer e que essa pessoa simplesmente escolheu não fazer. Porque não é falta de possibilidade. Porque se você tá fazendo, essa pessoa pode fazer também.
É escolha. E se essa pessoa escolhe estar no mesmo lugar durante anos de relacionamento e você escolhe se desenvolver para você e para ele, porque muitas vezes a gente vai para terapia e para tudo que a gente faz de desenvolvimento para que o nosso relacionamento seja saudável, para que você melhore, para que você aprenda a lidar com as questões do relacionamento, obviamente você tá fazendo isso por dois. E aí essa pessoa tá fazendo o quê? Por você. Por vocês. Por ele. E aí, assim, chega uma hora que você acorda e aí você fala: eu acho que eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sabe aquela música? E é isso, cara. A gente se apaixona quando a gente é irracional, quando a gente não usa da nossa racionalidade para escolher o nosso parceiro, quando a gente só vai pelo sentimento, pela química e os caralho, é isso aí. Você vai escolher muitas vezes uma pessoa que simplesmente não tem nada a ver com você, ou que não vai buscar esse desenvolvimento como você busca. E aí, assim, é muito mais louco pra mim, depois de terminar, foi me culpar por ficar tanto tempo dentro desse lugar. E aí, óbvio que entram várias outras questões, a gente vai falar disso nos outros episódios, que eu vou falar daí da separação em si, como foi pra mim esse pós e tal. Mas uma culpa muito grande de me olhar, de olhar minha vida e falar: meu Deus, eu fiquei 6 anos nesse lugar bosta. Eu fiz tanta terapia. Como é que eu fiquei tanto tempo fazendo terapia dentro desse relacionamento? Porque dentro da minha terapia, eu acreditava fielmente que o problema era eu. Eu acreditava plenamente em tudo que ele falava, que o problema era eu. E a realidade é que eu me trabalhei tanto durante esses 6 anos de terapia para que eu tivesse coragem em certo momento de ir embora. E eu fui quando eu tive o entendimento suficiente para isso. Também tinha a idade, o medo de sair de um relacionamento que já era muito longo e começar tudo de novo. Tinha estar cômodo, estar dentro desse relacionamento que eu já conhecia esse terreno, como é que eu ia começar tudo de novo. Eu que vivi a minha vida inteira voltada para essa pessoa, como é que eu vou sair disso, o que, que eu vou fazer, quem eu sou. E quando você sai desse lugar de se reconhecer, de saber quem você é e do seu potencial, e você não se sente valorizada, é praticamente uma dependência emocional mesmo que você tem daquela pessoa. Você depende da aprovação daquela pessoa, você depende do olhar daquela pessoa. Eu fazia muitas coisas no meu dia pensando, vou fazer porque assim ele vai ficar feliz, porque assim eu vou agradar. E assim, zero valorizada. Então, eu fiquei durante muitos anos num relacionamento porque eu acreditava que era normal você estar num relacionamento e você ter que sofrer pra estar dentro do relacionamento. Quando a gente olha os filmes da Disney, eu acabei de ver, cara, um vídeo que é muito incrível, que é assim, como fuder a cabeça das mulheres desde criança. Que é você colocar desde criança os filmes que mostram que essa mulher faz de tudo para ser a mais bonita, a mais educada, a mais gentil, para assim ela ser escolhida por um homem, porque o foco da vida dessa mulher é achar a porra do príncipe. E aí, quando ela é escolhida por um homem, ela tem que abrir mão de tudo que ela tem para estar do lado desse homem. A Ariel simplesmente abriu mão da voz dela para estar com o príncipe. Então, assim, a gente é ensinada, de certa maneira, de que tá tudo bem se você não estiver tão feliz nesse relacionamento. Tá tudo bem se você tiver que fazer muito por ele. E eu acreditava nisso, gente. De forma inconsciente, infelizmente, eu acreditava que isso era o normal de relacionamentos. Então, assim, demorei todos esses anos para entender que nunca seria recíproco, que nunca essa pessoa ia conseguir se desenvolver a ponto de estar no mesmo lugar que eu, que nunca se doaria do jeito que eu me doava, porque quando chegou o final do relacionamento, aí era, não, agora eu vou fazer terapia. Não, a gente vai pra igreja. Não, a gente vai rezar, a gente vai fazer terapia de casal. Tudo que eu tinha proposto há muito tempo. Tudo que eu me desenvolvi durante esses 6 anos, como é que essa pessoa vai se desenvolver o suficiente em um ano, em 6 meses? Não vai. Eu já me tornei outra pessoa, a gente se torna outra pessoa dentro do relacionamento. E aí chega o ponto principal, que foi: eu só tomei coragem de me separar através da terapia, quando eu já não estava morando mais com ele. Quando eu voltei do exterior, né, eu morei no Kuwait, eu
larguei a minha carreira aqui no Brasil no melhor momento de carreira que eu tive, que eu tava voando como professora de yoga, ganhando já bastante dinheiro, assim, bem com publicidade. Eu era menor no Instagram, mas eu já ganhava bem nessa fase. As marcas estavam começando a olhar pra mim realmente, eu morava em São Paulo. Ele foi morar no Kuwait, no cu do mundo, na Arábia, num lugar muçulmano, e eu larguei tudo para ir com ele. Larguei tudo, fui atrás dele, morar com ele lá. Morei. Foi, assim, dar um episódio inteiro, contar pra vocês como foi essa experiência, mas foi uma experiência que, de certa maneira, me engrandeceu, porque não tem como não te engrandecer morar em outro país, lidar com outra cultura, falar só inglês, ganhar em outra moeda. Então, me engrandeceu muito, mas, por outro lado, me mostrou mais uma vez que esse jamais era o homem pra estar do meu lado. E aí, quando voltei pro Brasil, eu já tinha um combinado com ele desde antes da gente morar fora, que é, se a gente voltar pro Brasil, a gente nunca mais vai morar em São Paulo. Porque eu odiava morar em São Paulo, eu ficava muito ansiosa, assim, era péssimo pra mim. E aí, ele quebrou com esse combinado, foi morar em São Paulo, obviamente, focado nos objetivos de carreira dele. E eu fui pro interior morar numa casinha do sítio, que era uma casinha que os meus pais tinham acabado de reformar, de 40 metros quadrados. Era o único lugar que eu tinha pra morar sem pagar aluguel. Naquele momento eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Isso viraram muitos meses. E aí eu fui fazendo terapia. E fazendo terapia e morando sozinha, eu falava, cara, eu não tenho mais um filho grande de mais de 30 anos. Eu não preciso mais entrar na minha casa e pedir pra esse homem pegar as roupas imundas dele da porta. Eu não preciso mais lavar a roupa dele. Eu não preciso mais pedir o dia inteiro para que faça coisas básicas para que eu não me sobrecarregue. Porque a realidade é que dentro do meu relacionamento eu era mãe de um homem adulto, onde eu cozinhava, eu arrumava, eu fazia absolutamente tudo. Eu era chata pra caralho, porque eu tinha que pedir coisas básicas por anos. E eu ainda dividia todas as contas. Era literalmente isso o meu relacionamento. Então, assim, ali eu comecei a perder mais ainda admiração por essa pessoa, porque eu falei, meu Deus, sozinha minha vida é uma paz. Sozinha eu não preciso ser chata. Porque os homens acham que a gente quer ser chata, quando na verdade você se torna uma pessoa chata dentro desse relacionamento, porque esse homem não faz o básico que ele deveria fazer. Se um homem não provê, se um homem não banca você, se o homem não banca a casa, se o homem não banca uma faxineira, você divide todas as contas com esse cara e você ainda tem que cuidar tudo de casa, minha filha, você tá literalmente trabalhando para ele. Você tá literalmente gastando o teu tempo, porque pode ter certeza absoluta, uma casa bagunçada por uma pessoa, só por você, é muito mais fácil de arrumar do que por duas. Uma comida que você vai fazer só pra você e vai durar uma semana, dividindo com o homem vai durar um dia e meio. Então, chegou uma hora que, colocando na balança, morando sozinha e fazendo terapia e tendo consciência de que minha vida ali era muito mais feliz, eu falei, brother, o que que eu tô fazendo com essa pessoa do meu lado? Por que que eu tô cuidando de um marmanjo de 35 anos como se ele fosse uma criança de 10? Eu sei que foi naquele momento, e se eu não estivesse fazendo terapia, provavelmente eu não teria tido esse clique, que eu entendi que essa pessoa me sobrecarregava, que essa pessoa me minava, que essa pessoa me atrasava na vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi através desse processo de estar morando sozinha, fazendo a minha terapia, que eu falei, caralho, eu não preciso estar nesse lugar. E aí eu fui contra tudo e todos, porque eu não pedi opinião de ninguém, eu não perguntei o que minhas amigas achavam, eu simplesmente comuniquei quando eu decidi me separar. Ninguém entendeu nada, eu tinha acabado de me casar no civil. Foi ali que eu me vi sem querer pedir opinião de ninguém, porque só eu sabia o que eu tava vivendo. E eu acho que quanto mais a gente pede a opinião das pessoas, quando a gente tá nesse processo de término, de separação, pior é, porque cada um vai dar uma opinião, você vai ficar confusa, então eu não pedi opinião de ninguém, eu simplesmente comuniquei às pessoas e eu sustentei a minha escolha até o final, porque eu já tinha entendido como a minha vida poderia ser maravilhosa sozinha. E foi exatamente assim. Então, ninguém me contou que se relacionar é tão complexo, mas ninguém me contou que relacionamento também tem que te trazer prazer.
Ninguém me contou que se você tá muito tempo dentro de um relacionamento e você não é feliz, vale a pena você terminar. Mesmo que você precise ficar sozinha com 30 e tantos anos. Mesmo que isso implique em, de repente, você demorar anos para encontrar outra pessoa e ficar sozinha por anos. Seja feliz sozinha. Isso é impagável. Você se reconhecer olhando no espelho, você olhar pra você e falar: caralho, eu voltei a ser aquela mulher animada, que onde eu chego, as pessoas abrem um sorriso porque sabem que eu vou estar dando risada, que eu chego nos lugares e eu posso abraçar e beijar todo mundo e vai ser recíproco esse carinho. E posso falar, quando você começa a conhecer pessoas depois, você começa a conhecer um monte de gente que ama o seu jeito. Ama o seu jeito que essa pessoa tanto não gostava, tanto reclamava, tanto te diminuía. Então, assim, ninguém me ensinou, eu aprendi a duras penas, porque foi muito difícil pra mim o meu término. No próximo episódio, vou falar sobre isso com vocês e tudo isso que eu fui falando aqui, de aprofundar. Mas valeu a pena demais. A minha vida hoje é, assim, 300 vezes mais feliz, mais incrível, mais leve. Eu cresci em todos os âmbitos da minha vida quando eu saí de um relacionamento que me deixava estagnada, diminuída, parada, não valorizada. Então, assim, tudo isso é para explicar e falar para vocês, e o foco não é ele, né? Até porque já foi o foco da minha vida durante muito tempo, então não foquem nele nesse episódio, foquem em mim, na minha vida, no que eu vivi e no que eu aprendi. E eu tô trazendo isso para vocês como um aprendizado. Eu aprendi que eu posso terminar um relacionamento a qualquer hora. Não sou obrigada a estar dentro de um relacionamento que não me faz feliz. E eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês e que vocês não demorem tantos anos para perceber isso como eu demorei, como eu levei para acreditar que realmente, gente, não vai mudar. Depois de muitos anos, assim, vai mudar. A pessoa tem que querer muito. Normalmente, a pessoa não quer. Se já passou tantos anos com tantas questões, tantos problemas. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Eu sei que muita gente estava esperando falar sobre isso, porque eu nunca falei abertamente sobre como era o meu relacionamento. Então agora acho que vocês têm um pouco mais de clareza. Eu não entrei nas coisas muito profundas do relacionamento, porque eu acho que vai expor muito ele. E aí eu acho que não vai ser uma coisa muito agradável e que mais uma vez vai levar o foco para uma pessoa que não é para ter o foco. Mas no próximo eu vou explicar um pouco para vocês, contar para vocês como foi a minha decisão realmente de terminar, qual foi esse processo pós, o quão complexo foi isso para mim, mas o quão incrível foi depois. Eu espero que vocês gostem, eu espero que ajude vocês, principalmente, a enxergar mais uma vez que vocês têm o direito de ser felizes onde vocês estão, com a pessoa que está do lado de vocês, e que vocês merecem que essa pessoa te faça sentir olhada, valorizada, amada, querida por quem você é, pela sua essência, pelos seus valores. Escolha muito bem a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa vai ser, sim, grande parte do catalisador de você crescer ou de você estagnar na vida. O nosso parceiro é uma grande escolha que a gente faz para nossa vida. Se você está na dúvida, se você está num relacionamento, você vai casar, comunique essa dúvida. Não case. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, não case, espere. Se você casar com dúvida, muito provavelmente você vai separar em seguida, como foi comigo. Então, é isso, gente. Sinta-se feliz no lugar que você tá. Escolha uma pessoa que você olha para ela e você ainda admira ela durante todo o processo. Por mais que tenham muitas coisas que você vai odiar nessa pessoa e ela vai odiar em você, a admiração ela tem que existir para que exista um relacionamento. Quando essa admiração morre, esse relacionamento já acabou. Essa é a realidade. Vejo vocês no próximo.